Amém? Você está aqui comigo para receber? Então que Deus te abençoe, que o Senhor fale ao teu coração, que você seja poderosamente abençoado aqui nessa tarde, que o teu coração esteja voltado para entender que existe coisas que não podem ser deixadas para depois, porque se deixarmos para depois, corremos o risco de nos arrependermos, de não termos realizado, de não termos vivido aquilo. Por isso o tema que eu coloquei é 3 coisas que as pessoas se arrependem na hora da morte. Eu coloquei 3, mas eu creio que existem outras coisas que as pessoas se arrependem, mas dentro daquilo que eu pude observar, essas 3, elas são as principais, das quais as pessoas se arrependem na hora da morte. E eu quero que essa mensagem de hoje seja um alerta para você, seja um alerta para cada um de nós. Queridos, a nossa vida é muito breve. Eu já preguei aqui uma das mensagens a respeito da brevidade da vida. A questão é que nós ficamos achando que a vida é longa, que nós temos tempo bastante, e na verdade não é. A vida é muito breve. E se nós não soubermos viver como deve ser, a gente pode correr o risco de no final da vida, na hora da morte, a gente se arrepender. Arrepender de algumas coisas que a gente não fez enquanto teve tempo de fazer. Se arrepender de algumas coisas que a gente não realizou quando teve a oportunidade de realizar. Se arrepender de algumas coisas que a gente não disse quando teve a oportunidade de dizer. É sério. E eu sei que você já deve ter tido contato com alguma pessoa já idosa ou já nos meus momentos finais de vida. Como alguns nesse momento reagem. Eu lembro da minha avó quando ela estava já ali nas últimas horas de vida dela naquela cama. Ela começou a chamar os netos, mandou chamar os filhos, e ela começou ali a pedir perdão. Ela começou a falar coisas que ela não tinha falado. Ela começou a fazer recomendações para os filhos, para os netos. E aquilo ali me marcou muito. E eu fico lembrando porque quantas vezes a gente só deixa para o final algumas coisas que a gente poderia ter feito antes. Quantas vezes a gente deixa para o final algumas palavras que a gente poderia ter falado antes. E aí nos arrependemos. Por isso que nessa tarde eu quero que essa live seja para você um alerta. Seja para você e para mim, porque eu também aqui estou aprendendo e recebendo com você. Que essa live seja para nós assim de despertamento, de a gente abrir o nosso entendimento para compreender como essas 3 coisas que eu vou falar aqui hoje são fundamentais para que no final da tua vida você possa morrer dizendo assim: tudo que eu pude falar, eu falei, tudo que eu podia ter feito, eu fiz, tudo que eu podia ter sonhado, eu sonhei e vivi. Então eu estou aqui satisfeito, estou morrendo em paz. Amém? Que você e eu possamos morrer em paz, sem nenhum arrependimento em nossas vidas. Amém? Então quais são os 3 arrependimentos que as pessoas têm, na maioria das vezes, na hora da morte? Que as pessoas lamentam na hora da morte? Arrependimentos e remorsos que as pessoas têm na hora da morte. O primeiro deles é o arrependimento por não terem vivido verdadeiramente. Escreva aí, por favor, o arrependimento de não terem vivido verdadeiramente. Olha que sério. Quantas pessoas no final da sua vida
se arrependem de não terem vivido verdadeiramente. Pastor, o que quer dizer isto? O que quer dizer não ter vivido de forma verdadeira, de forma autêntica? Sabe por quê? Porque muitas vezes nos pegamos presos em padrões e expectativas sociais e deixamos de lado nossos sonhos e desejos mais profundos. Quando enfrentamos a proximidade da morte, percebemos que desperdiçamos o tempo e as oportunidades que foram preciosas à nossa frente. Quantas pessoas, queridos, que na hora da morte, elas percebem que elas não viveram de forma autêntica, que elas não experimentaram aquilo que elas desejavam ter experimentado, que elas não correram atrás dos seus sonhos como elas deveriam ter corrido. As pessoas se arrependem de não ter vivido uma vida intensa, de não ter se aventurado, de não ter corrido mais riscos em prol de um objetivo, de um sonho, de um propósito. Ah, irmãos, quantas pessoas dizem assim, rapaz, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não arrisquei? Quando eu tive a oportunidade em relação àquele projeto, aquele sonho, se eu tivesse entrado ali de cabeça, talvez a minha vida teria sido outra. Ah, quantas pessoas que dizem isso, talvez eu teria tido uma outra vida. Talvez a minha vida teria sido outra. Talvez o que eu alcancei teria sido outras coisas. É muito sério. Pessoas que não viveram uma vida verdadeira, autêntica. Ficaram presas aos padrões sociais. Ficaram presas às expectativas dos outros que diziam, olha, você não pode. Você não deve. Ah, você não tem condições. Ah, você não tem os recursos para fazer isto. E aí a pessoa não viveu aquilo que ela desejou ter vivido. Quantos não se formaram porque ficaram presos em padrões? Quantos deixaram de alcançar, queridos, e desperdiçaram oportunidades porque alguém disse assim, olha, não é para você isso aí não. Não, você não pode pegar isso porque não é para você. Desperdiçaram. E até também na vida sentimental. Quantas pessoas que na velhice, na hora da morte, deixaram de ter vivido um relacionamento porque ficaram presas a um padrão. Ah, porque eu sou rico, ele é pobre, eu não posso me relacionar com ele. Ou porque eu sou pobre e ela é rica, eu não posso me relacionar com ela. E aí, queridos, um sentimento que poderia ter sido uma coisa assim tremenda, preciosa, mas porque os padrões sociais ali impediram. E a pessoa deixou de viver aquele sentimento. Deixou de viver aquela experiência ali. Arrependemos-nos de não termos sido verdadeiros conosco mesmos. De não termos seguido nosso propósito e paixões. Quantas pessoas estão arrependidas na hora da morte? Elas se arrependem com elas mesmas, de elas não terem vivido uma vida verdadeira com elas mesmas. Irmãos, tem gente que elas vivem algo superficial. Elas vivem uma coisa que não é verdadeira. Elas têm comportamentos que não são autênticos. Elas se posicionam em situações, mas não é verdadeiras. Como é sério isso? Então as pessoas, elas têm esse arrependimento
na hora da morte? Por que que eu não vivi meu propósito? Por que que eu não lutei por aquele sonho? Por que que eu não lutei por aquele relacionamento? Por que que eu não me esforcei mais em relação à minha família? São tantos arrependimentos. São tantas coisas que batem na cabeça da pessoa porque ela percebe que a vida que ela teve não foi a que ela sonhou em ter vivido. Não foi aquela vida que estava no coração dela. Tem pessoas, irmãos, que sonham fazer uma viagem e elas não viajam. E elas morrem dizendo assim, eu sonhei em ter feito uma viagem e não fiz. Tem pessoas que deixam de comprar algo que elas sempre sonhou em comprar e dizem assim, eu queria tanto ter comprado aquilo e não comprou. Porque elas ficam presas. Ficam presas. A pergunta que eu te faço é, você está vivendo como realmente você tem expectativa no teu coração? Você realmente está vivendo aquele sonho que está em você? Ou você está procrastinando? Ou você está deixando para depois? Ou você está sempre adiando as coisas na tua vida? Mudanças que você já poderia ter feito. Olha, nós precisamos entender isto aqui hoje. Senão, no final, a gente vai ficar só no arrependimento. E aí não adianta mais. Porque já passou a oportunidade. Já passou a vida. E como eu falei já outra vez aqui, a vida é muito breve, irmãos. Quem está novo hoje, logo vai estar velho. E aí você fica preso, sem viver a vida autêntica que você deseja viver. Eu quero ler um texto na Bíblia que diz assim, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha o que Jesus diz aqui para você. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa abundância aqui fala de uma vida que tenha sentido, uma vida que faz você ter prazer. Você está satisfeito, poxa, estou vivendo uma vida extraordinária. Uma vida maravilhosa em Deus. O outro texto que eu quero ler é Efésios 5, verso 15 e 17, que diz assim: portanto, cuidem bem de como vocês vivem. Não vivam como pessoas sem juízo, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que vocês têm nesses dias. Não sejam tolos, mas procurem entender qual é a vontade de Deus. Você recebe essa palavra? Amém? Portanto, cuidem bem de como vocês vivem. Não vivam como pessoas sem juízo, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aleluia? Então esse é o primeiro arrependimento que as pessoas têm na hora da morte. É o arrependimento por não terem vivido verdadeiramente, por não terem tido uma vida autêntica. O segundo arrependimento que as pessoas têm na hora da morte é o arrependimento por não terem amado o suficiente. Escreva nos comentários aí, amado o suficiente. Esse é outro arrependimento. Que as pessoas caem nele, irmãos. Esse aqui é um dos mais sérios de todos. Isso aqui talvez seja o top 1 dos que as pessoas mais se arrependem na hora da morte. É de não terem amado o suficiente. Não terem amado o suficiente. Na hora da morte, as pessoas frequentemente lamentam não terem dado e recebido amor em abundância. Muitas vezes priorizamos o trabalho,
a responsabilidade e as preocupações mundanas. E com isso negligenciamos o que realmente importa: nossos relacionamentos. Arrependemo-nos de não termos dito "eu te amo" o suficiente, de não termos abraçado e valorizado as pessoas que amamos. É vital dedicarmos tempo e energia para nutrir e fortalecer os laços com os nossos entes queridos, espalhando amor, bondade, compaixão em todas as oportunidades que nos forem concedidas. Percebe como isso aqui é sério? Percebe como é forte essa questão da gente não estar amando o suficiente. E aqui dentro do amar, do não amar suficiente, está o não perdoar, está o viver longe, de não ter cumplicidade com o outro. Quantas vezes a gente deixa de dizer "eu te amo"? A maioria das pessoas, irmãos, tem dificuldade de dizer "eu te amo". Ela diz "eu gosto de você", não, mas dizer "eu te amo", porque é uma carência enorme na alma das pessoas o amor. É uma carência. E isso vai virando uma bola de neve, porque aquela coisa, eu não recebo, então eu não dou. A pessoa não recebe amor, então ela não dá amor. E isso vai passando, imagina, de pai para filho, de filho para neto, e vai virando uma bola de neve. E vai ficando cada vez mais carência. Carência de amor nos relacionamentos. Carência de amor na família. Carência de amor, queridos, nos laços. Então a gente percebe que pessoas na hora da morte, elas querem dizer que amam. Passou a vida inteira e nunca disse que amava. E na hora da morte, tem que dizer, porque se arrepende de não ter dito. Aí tem que abrir a boca, que passou anos e anos fechada. E tem que dizer: eu te amo. Eu te perdoo. Você é importante para mim. Você é precioso para mim. Você já disse isso? E sabe, onde a gente é mais carente de amor é na nossa família. Onde somos mais carentes da expressão do amor é na nossa casa. É na sua casa. É aí que você vai ter os maiores dilemas. E é aí que você vai enfrentar as maiores dificuldades para você expressar o amor. No entanto, é o lugar de onde a gente mais se arrepende de não ter amado. Olha que incrível. É o lugar mais difícil para se expressar o amor. Porque devido ao convívio diário, a familiaridade de saber os defeitos do outro, de ver o outro todo dia, de perceber as falhas, isso vai se tornando um obstáculo para amar, para dizer eu amo, eu te perdoo, entendeu? E aí, isso vai se tornando cada vez mais uma barreira na família. Isso vai se tornando cada vez mais um impedimento no lar. Eu te faço uma pergunta, aí na tua casa, você tem dito que você ama? Pastor, você não sabe como é aqui em casa. Pastor, você não sabe como é que é esse homem, como é que é a mulher, como é que é meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão. Pois é, se você não amar aí, eu sinto muito dizer para você. Mas na hora da morte, vai bater o arrependimento. Por que eu não passei, o olhar por cima dos defeitos? E amei, mesmo assim, o outro com defeito. Porque se você ficar esperando pessoas perfeitas para você amar, você não vai encontrar elas.
Amém, irmã Lia. Que bom que na sua casa não tem esse problema, querida. Mas na maioria das casas, irmã Lia Almeida, tem. Na maioria das casas. Não há expressão do amor. Filho que não diz para o pai que ama, para a mãe que ama. Pai e mãe que não diz para os filhos que amam. Irmão que não diz para o outro irmão que ama. Marido que não diz para a esposa que ama. Esposa que não diz para o marido que ama. Entendeu? E aí, enfraquece a base, enfraquece a célula máter da sociedade, que é a família. Você está amando o suficiente? Que você não tenha esse arrependimento no final da sua vida. Que você possa dizer assim, eu amei, né, inteiramente. Eu amei o suficiente. Amém? Eu dediquei amor. É vital dedicarmos tempo e energia para nutrir e fortalecer os laços com nossos entes queridos. Espalhando o amor, a bondade, a compaixão. Isso é importante, amados. Então eu quero dizer aqui para você algo. Você tem a oportunidade agora de você expressar o seu amor pela sua família, começando na tua casa. Aquele irmão que você não está falando, ou o seu pai que você tem dificuldade de encarar e dizer que ama ele, ou a sua mãe, com quem você tem um obstáculo. É hora de você quebrar isso aí. Porque se você não quebrar, lá na frente, vai ser um grande arrependimento. É hora de você deixar o orgulho de lado. É hora de você deixar qualquer questão para trás. E você se aproximar da pessoa. E você olhar nos olhos dela. E você se consertar com essa pessoa. E você dizer que ama. Amém? Ame. Porque isso, querido, vai fazer uma diferença tremenda na tua vida. O amor, ele cura. Achei um vídeo que eu postei um dia desse, muito interessante. Duas criançazinhas estavam abrindo um armário e uma das crianças, quando abriu o armário, a porta do armário bateu na testa do outro. E esse que bateu a porta começou a chorar. E a irmãzinha dele veio, abraçou ele, beijou bem no lugar onde a porta bateu. Na mesma hora ele parou de chorar e começou a rir. Ficou feliz. Porque o amor curou aquela ferida. Amém? O amor curou aquela dor. Ei, queridos, é o amor que vai curar qualquer dor na tua casa. Qualquer ferida na tua família. Amém? Eu quero ler aqui uns textos para você. Quero ler Mateus 22, 37, que diz assim: amem o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo. Amém? Amar o próximo. O outro texto, 1 Coríntios 13, do verso 1 até o 3, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Meu Deus, é forte ou não é? É forte demais. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Se não tiver amor na sua vida, se você não amar suficiente, nada. O dinheiro aqui
diz o texto. A falar as línguas dos homens, ter os dons mais poderosos que alguém pode ter, se não tiver amor, nada disso valerá. Do que vai valer a riqueza se não tiver amor? Do que vai valer a fama se não tiver amor na tua vida? Do que vai valer qualquer reconhecimento deste mundo se na tua casa não há amor? Do que vai valer qualquer coisa que as tuas mãos possam alcançar, mas o teu coração não alcançou? Porque o amor vem do coração. Como é que está na tua casa aí? Eita, pastor, o negócio está pegando na minha casa. Pois em frente. Tenha a ousadia de você dizer, olha, vamos corrigir isso aqui. Porque nós precisamos nos amar, nos abraçar, dizer que o outro é importante, dizer que vocês são bênção. Ah, irmãos, ame o suficiente, porque senão, na hora da morte, as pessoas se arrependem de não ter amado o suficiente. Você está entendendo aqui? Escreva nos comentários, eu estou entendendo, pastor. Isso é sério. Isso é muito sério. Amém? O terceiro arrependimento que as pessoas têm na hora da morte é o arrependimento por não terem buscado a Deus. O arrependimento por não terem buscado a Deus. Você já ouviu alguém falando assim, por que eu perdi tanto tempo longe de Deus? Por que eu gastei tanto a minha vida com coisas erradas? Por que eu dediquei minha vida tanto ao pecado, ao mundo, e vivi longe de Deus? As pessoas se arrependem por elas não terem buscado a Deus. Ah, irmãos, na hora da morte as pessoas pedem para Deus, clamam a Deus. Elas percebem que elas passaram a vida toda sem fazer isto. Você já viu gente que quando estava bem, xingava, virava o bicho, zezeu, nunca lembrou de Deus? Mas quando está doente, enfermo, a pessoa começa a dizer, oh meu Deus, me ajuda, oh meu Deus, me socorre. Percebe que as pessoas só vão lembrar no final. Isso é sério demais. Na hora da morte, muitos desejam ter vivido com maior consciência espiritual, terem buscado respostas para grandes questões da existência e terem experimentado uma conexão profunda com Deus. Portanto, é importante reservarmos tempo para a oração, para a leitura da palavra de Deus, a fim de nutrir a nossa alma e encontrar significado e propósito em nossa jornada nessa terra. Eu quero ler alguns textos para você a respeito disso. Eu quero ler Provérbios 3, do verso 5 ao 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Tiago 4, verso 8. Quero ler mais dois textos. Isaías 55, verso 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o último texto, Eclesiastes 12, verso 1. Esse aqui eu quero destacar, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho contentamento neles.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto você está novo, jovem, antes que venham os dias da velhice, nos quais dirás, não tenho contentamento neles. Você vê as pessoas velhas, como é que elas falam? Você conversa com uma pessoa idosa, toda doente, toda cheia de coisa. Ela só fala assim, eita, tô todo doente, não posso fazer isso. Elas só lamentam. Elas não têm contentamento naqueles dias. Então, deixar para depois, irmãos, para buscar a Deus. Quem aqui se arrepende de ter se convertido tarde? Meu Deus, eu podia ter me convertido antes. Podia ter entregado minha vida para Jesus antes. Escreva aí nos comentários. É só eu? Eu tinha 16 anos. Mas eu sempre digo assim, eu podia ter me achegado a Deus muito antes. Eu podia ter me encontrado com meu Senhor muito antes. O bom é que eu me encontrei. O bom é que você se encontrou. Glória a Deus por isso. Mas a gente fica naquele negócio, né? Eu podia ter sido antes. Podia ter feito isso antes. Porque faz tempo que Deus me chama. Amém? Então, 3 arrependimentos na hora da morte que as pessoas têm. O arrependimento de não terem vivido intensamente a vida que desejou viver, os sonhos, os projetos, os sentimentos, né? O segundo arrependimento é o de não ter amado o suficiente, de ficar sempre para depois, de não ter dito eu te amo, de não ter abraçado, de não ter vivido uma vida, irmãos, perto do seu familiar, do seu ente querido. E o terceiro arrependimento é de não ter buscado a Deus. De não ter buscado a Deus quando você teve o tempo. Então, eu quero aqui dizer para você, em nome de Jesus, que você não tenha esses arrependimentos. Que você possa morrer e dizer assim, eu não tenho nenhum desses arrependimentos, porque eu vivi cada um deles. Eu vivi uma vida intensa, verdadeira, autêntica. Eu amei o suficiente. Eu passei uma vida inteira buscando o meu Deus, vivendo para o meu Senhor. Amém? Glória a Deus. A irmã Messi está comigo, irmã Gaiane, irmã Edilane, irmão Lucas, irmã Vilsa. Quem mais está conosco aí? Escreva nos comentários para me ver o seu nome. Aleluia. A Suzy, Yasmin. Glória a Deus. Quem mais está aí? Amém. Iris, Janaína, Messia, Gaiane, Juliana. Que mais? Edilane. Glória a Deus. Dauriane, Elivânia, Darla Júnior, Suzy, já falei. Gislane, Lia Almeida. Bote no comentário aí uma mensagem para eu poder ver o seu nome. Só aparece para mim se você escrever nos comentários. Se esse irmão João está aí, a irmã Iracema. Amém? Obrigado por mais uma live aqui do meio-dia. Vocês estarem comigo e que essa palavra te abençoe poderosamente. Amém? Maria Gomes, Deus abençoe Maria Gomes. Glória a Deus. Amém. Deus é fiel o tempo todo. É isso aí, querida. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida agora que está comigo nesta live do meio-dia. Que esses 3 arrependimentos que as pessoas têm na hora da morte, que nenhum desses amados irmãos aqui venham ter, meu Deus. Que eles possam viver intensamente uma vida autêntica. Que eles possam, meu Deus, amar o suficiente, buscar o Senhor com todo o coração. Eu oro abençoando cada um, suas famílias. Oro para que o Senhor traga restauração nos lares, cura aos corações feridos e magoados, restaura casamentos. Meu Deus, toca em pessoas aqui. Eu oro abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Letícia chegou na área, né? Glória a Deus, até amanhã. Graça e paz.